Fala rapaziada, vamos conversar sobre esse Barcelona 0, Atlético de Madrid 2. Muita tristeza para o torcedor do Barcelona. Eu tento trazer jornalismo aqui para o canal, por mais que eu fale num ponto de vista do Barcelona, eu tento trazer aquele cuidado com a informação, mas assim, eu vou falar um pouco no ponto de vista do torcedor, porque eu sou torcedor do Barcelona há muitos anos. E saí muito triste desse jogo, muito decepcionado. Foi um grande balde de água fria para o Barcelona e para o torcedor do Barcelona no geral. Não esperava esse roteiro, mas é meio que um roteiro pronto do Barcelona na Champions nos últimos anos, né? Principalmente de Barcelona e Atlético especificamente, para quem viveu o que foram aquelas eliminatórias 10, 12 anos atrás, né? 2014 e 2016. Jogos muito diferentes, são outros times. Eu acho que quem sobrou desses jogos foi o Griezmann, acho que alguns do Atlético, né? Do Barça já não tem mais ninguém, porque o Ter Stegen também hoje está no Girona. Mas, de novo, a gente vê que no futebol nem sempre o melhor vence. E o Atlético de Madrid sabe muito mais do que qualquer um isso, né? Não é um mau time, é muito bom time. Por isso que fez 2-0 no Barça hoje. Mas é triste pro Barça porque foi um jogão do Barcelona. Eu acho que, dadas as circunstâncias, até depois que ficou com 1 a menos, o Barcelona jogou melhor que o Atlético. Criou mais, não conseguiu finalizar bem suas jogadas. E o Atlético foi extremamente eficiente. Um chute de falta perfeito do Julián Álvares, que tem que ser jogador do Barça na próxima temporada, tá? O Barcelona precisa dele ou de um jogador do mesmo nível para ser centroavante. E depois uma descida já num contra-ataque que é um gol que eu acho que faltou zagueiro para o Barcelona e hoje nos dois lances, né? Porque o lance da expulsão definiu o que iam ser as condições do jogo para o Barcelona e o segundo lance também acho que tem uma falha do Gerard Martín, então talvez tenha faltado zagueiro para o Barcelona hoje, com o Barça e Gerard Martín, que não tinham perdido ainda em todos os jogos que iniciaram como titular, já eram mais de 22 partidas. O Barcelona não tinha perdido com essa dupla de zaga e hoje aconteceu. A gente sabia, né? O Cubarsí é um zagueiro muito jovem, o Gerard Martín é um cara que está chegando agora, tem até mais idade que o Cubarsí, mas a gente sabe que ele não é um zagueiro de tão alto nível assim, ou tem pouca experiência jogando em alto nível. Tá fazendo uma boa temporada, tá? Tava sendo ali, era um cara esquecível no elenco e se tornou um jogador importante. É um carregador de piano que eu acho que vai ser muito importante para o Barça. Bom jogador, mas às vezes falta um zagueiro de hierarquia, né? E para o Barcelona faltou. Eu acho que esse cara era o Iñigo Martínez, nem o Ronald Araújo, enfim. Vai buscar um zagueiro na janela do Barcelona, né? Espero que seja o Bastoni, que passou por situação parecida, né? Acabou eliminando a Itália porque fez o que fez o Cubarsí hoje, por exemplo. Mas até a expulsão, que é um lance que eu acho que dava para o juiz não ter expulsado, eu vou falar de arbitragem aqui antes de seguir para o jogo, não como torcedor, mas assim, já falando aqui como jornalista, acho que podia ser um cartão amarelo porque o Simeone não ia dominar a bola, né? Eu acho que ela chega atrás dele, não sei se ele tinha esse domínio claro, essa chance clara e manifesta de gol, mas jogou assim o árbitro, eu acho que dá para entender, não acho que nesse ponto dá para reclamar, mas teve um pênalti para o Barcelona não marcado, bola na mão dentro da área, né? Um lance juvenil do Atlético, mas que pela regra é pênalti, deveria sim ter sido marcado, o VAR foi omisso, o juiz não quis se comprometer e aí foi prejudicado o Barcelona, não tem o que falar. Claro que não foi um lance de jogo exatamente, né? Porque é um lance que o próprio Atlético se acusou e era um pênalti que o Atlético fez sozinho, mas que era para ter sido marcado e tem razão em reclamar o torcedor do Barça. Tirando isso, vamos falar de bola e campo. O Barcelona começou bem o jogo, eu acho que era uma partida equilibrada até os 10 ou 15 minutos, porque a gente via descidas para os dois lados e dois times dividindo bem a posse de bola, né? O Atlético até com uma porcentagem um pouquinho acima, mas que o Barça foi começando a tomar mais controle, isso porque o Yamal fez uma partidaça e foi assim o grande jogador hoje do jogo, tá? Tudo bem, o Julián decidiu, bateu uma falta maravilhosa, um golaço, mas o Yamal foi o grande jogador da partida, ninguém parava ele, faltou finalizar melhor, mas eu acho que para um cara que tinha que passar ali sobre 2 ou 3 marcadores já é pedir demais, né, para ele conseguir finalizar com tranquilidade. Teve alguns chutes bloqueados, outros que ele poderia até ter tomado outra decisão na jogada, mas conseguia passar por cima do Atlético pelo lado direito, e do lado esquerdo o Rashford jogou muito bem também. Faltou finalização para o Rashford, até mais do que o Lamine Yamal, e aí eu já vi algumas críticas ao Rashford por parte da torcida do Barcelona, que eu acho que vão ser um pouco injustas,
porque em muitos momentos a gente até não sentiu falta do Rafinha hoje, que é uma perda muito grande para o Barcelona, mas o Rashford estava tão bem do seu lado ali, também passando por cima do Molina, que eu acho que a gente até esqueceu que estava faltando o Rafinha, né? Mas faltou finalizar bem. O Rashford teve umas 2 ou 3 que ele poderia ou deveria ter feito gol, e no final vai fazer muita falta para o Barça. Mas com esses 2 jogadores, o Barcelona começou a ser muito superior, e além dessa superioridade pelos lados, os meio-campistas e zagueiros do Barcelona, eles hoje mostraram muita capacidade de controlar essas rebatidas, né? Então, o time vai para cima, tenta uma bola ali na área, uma finalização que a zaga corta, o Barcelona conseguia retomar o controle, porque os seus meias e até os seus zagueiros também conseguiam, no momento de receber essa bola que volta, e às vezes ela volta no ar, em posição de disputa, né? Eles conseguiam esconder a bola, dominar bem, e eu acho que isso é uma característica que todo jogador do Barcelona precisa ter, esse esconder a bola e tomar controle do jogo. O Pedri faz isso como ninguém, né? E ele é o principal nessa característica, mas fez muito bem isso, principalmente o Eric Garcia também, Dani Olmo, enfim. Então o Barcelona atacava e recuperava a maioria das bolas já muito perto do gol, né? O Atlético começou a descer cada vez menos para o ataque. Então era o que a gente pensava de ser questão de tempo para o Barcelona abrir o placar, e aí vem a jogada do gol, uma das poucas descidas do Atlético no primeiro tempo. O Simeone ia receber a bola, o Cubarsí faz a falta, foi estabanado com o Cubarsí. Como eu disse, faltou experiência, acho que faltou um zagueiro de hierarquia para o Barça. Colocou tudo a perder hoje, porque o Barcelona já viveu essa situação mais de uma vez na Champions League, né? Aliás, eu conto 3 vezes pelo menos, porque teve uma com o Mônaco na temporada passada, fase de liga, que o Eric Garcia é expulso e o Barcelona acaba perdendo também. O Eric Garcia é expulso no começo. Tem a doída eliminação para o Paris Saint-Germain em 2024, que o Barça estava muito bem, e o Ronald Araújo fez a falta no Barcola e também foi expulso. E o próprio Ronald Araújo contra o Chelsea também, já nessa temporada. O Barcelona sofre muito com isso, é um time que joga com as linhas muito altas, e eu acho que precisa de zagueiros mais confiáveis. A gente começa a perceber isso agora, né? Como eu disse, a dupla de zaga do Barça não tinha perdido ainda, mas nos jogos de mais importância, às vezes, o futebol cobra esse nível a mais, né? E para o segundo tempo, o Barcelona voltou muito bem, o que foi muito surpreendente. Eu acho que faltou um pouco do Atlético também. Mesma coisa que eu vou falar, que eu falei aqui naquele Barça 3 e Atlético 0 na Copa do Rei, é que o Simeone, às vezes, ele é muito ele mesmo. E com um a mais, ele poderia tentar um pouquinho mais definir o jogo, e jogou mal o Atlético, tá? Eu acho que foi, vou dizer a palavra covarde, porque, de novo, eu acho que o Atlético coloca tudo a perder quando tem a chance de amassar o Barcelona. Porque o segundo tempo, assim, até o gol do Atlético, que é a primeira finalização no segundo tempo, do Atlético de Madrid, que já é lá para os 60, 70 minutos, o Atlético não fez quase nada e viu um Barcelona com um a menos dominar. E aí teve uma grande chance do Rashford, o Yamal chegava toda hora, mas o Barça não conseguiu fazer o gol, até porque o Musso também, vamos dar o crédito para o goleiro do Atlético, é muito seguro o argentino e jogou muito. Eu acho que se a gente for apontar os melhores jogadores hoje é Julián, Musso e o Lamine Yamal, que estava endiabrado, mas só isso não bastou. Em uma das descidas do Atlético, que eram inevitáveis, ainda mais para um Barça que tem um jogador a menos, o Sorloth acaba fazendo gol, e aí ele engole o Gerard Martin, né? De novo que eu falei de falta de hierarquia, de zagueiro, de um cara mais experiente, de melhor nível dentro da área. Isso fez falta na temporada passada contra a Inter, e eu acho que o futebol, ele também é cruel demais com o Barcelona, tá? Porque a sensação que a gente tem, o torcedor do Barcelona vai concordar comigo, é que o Barça precisa ser muito, muito, muito bom para vencer. Se for só bom, ou se for só muito bom, não basta. Eu acho que todo mundo pune muito o Barcelona por pouca coisa, tá? Eu acho que outros times conseguem sobreviver em condições piores, e talvez o Barcelona não tenha mais essa capacidade, não sei. Tudo parece muito mais difícil para o Barça, que infelizmente acabou tomando esse 2-0. Mas assim, como eu disse, dadas as circunstâncias, foi um jogaço do Barça. Poderia ter vencido o jogo. Eu acho que se fosse FIFA, a gente desse um replay, 9 em 10 jogos desse, ou 7 ou 8 em 10 jogos desse, o Barcelona ganharia, tá? Talvez até com um a menos. Mas hoje acho que faltou o Rafinha também, enfim. É o acaso, é qualidade do Atlético. Talvez
um pouco de azar demais para o Barcelona, que parece que chama esse tipo de roteiro para si mesmo e acabou dando tudo errado, mas que está aberto ainda a disputa. A gente viu o Barcelona correr atrás do resultado na Copa do Rei, ainda que foi um jogo em casa. Eu acho que o Barça tem condição de virar e acredito muito que vai ser perto, tá? Se o Atlético se classificar, eu não acredito que vai ser uma classificação tranquila, apesar de que um 2-0 fora de casa no primeiro jogo, ele aponta um grande favoritismo, né? Mas eu acho que o Barcelona vai chegar bem, vai chegar forte, porque é mais time e porque tá num momento bom, não dá pra gente esquecer disso também. Liderança de La Liga disparado, ganhou os 2 últimos jogos contra o Atlético, tirando esse, e que vai matar ou morrer lá no Metropolitano, e eu acredito que vai ser um jogaço. Não sei se eu vou fazer vídeo depois, provavelmente não, por questões trabalhistas, infelizmente, mas vou tentar fazer vídeo depois, enfim. Como torcedor aqui de novo, acredito muito nesse time e quero muito que veja o Barcelona de novo na decisão da Champions, ou fazer uma semifinal contra o Arsenal, enfim. Acho que merece o Barcelona, acho que a Champions tem sido muito injusta, tá? Independente disso, não vale nada o que eu tô falando aqui como torcedor. O fato é que o Atlético fez 2-0 e mereceu, apesar de ter sido um pouco ajudado, mereceu vencer hoje, porque esse futebol não é justo e nem sempre o melhor ganha, faz parte. Vamos ver se o Barça consegue ver. Até a próxima e tamo junto.